Então imagine o seguinte: você está vivendo no ano de 1911, uma época em que o Ford Modelo T está se tornando rapidamente o carro mais vendido nas ruas. Mas isso não é uma preocupação para você. Você está no topo do mundo, todos te adoram e te consideram o melhor piloto de corrida do país. Sua fama e popularidade te levam a se associar e criar uma empresa de automóveis, uma que até leva seu nome. Você deve estar orgulhoso de si mesmo, porque em apenas alguns anos sua empresa superaria a Ford na competição e dominaria as vendas de carros, trazendo lucros recordes. O único problema é que você não faz mais parte da empresa. Em vez disso, você se encontra lutando durante a crise econômica da Grande Depressão, enquanto sua antiga empresa está faturando milhões de dólares. Você se vê trabalhando na fábrica dela, mal ganhando o suficiente para sobreviver. Esta é a história não contada da Chevrolet e do cofundador que dá nome à empresa, Louis Chevrolet. Louis Chevrolet nasceu em 25 de dezembro de 1878, em La Chaux-de-Fonds, na Suíça, mas passou grande parte de sua infância em pequenas vilas nas montanhas Jura. Sendo o segundo filho de 7, Louis trabalhava ao lado de seu pai, Joseph Chevrolet, que sustentava a família trabalhando na indústria relojoeira. Quando Louis tinha 9 anos, a família passou por uma crise econômica, então tiveram que deixar sua cidade natal e se mudar para Biaune, na França. Lá, seu pai abriu uma nova relojoaria, mas não gerava dinheiro suficiente para alimentar uma família de 9 pessoas. Com o tempo, as coisas ficaram cada vez mais difíceis para a família suíça. A situação ficou tão ruim que muitas vezes passavam dias sem comer. Isso levou Louis a abandonar a escola aos 11 anos e conseguir um emprego na oficina de bicicletas Robin, onde se especializavam em consertar bicicletas e carruagens. Lá, ele rapidamente aprendeu o básico e começou a consertar bicicletas desde muito jovem. Aos 16 anos, Louis projetou sua própria bicicleta, a Frontenac, que ele pilotava em muitas corridas locais, frequentemente terminando em primeiro lugar. Seu talento e vitórias não só colocaram comida na mesa da sua família, mas também despertaram uma paixão pela velocidade no jovem mecânico. Um dia, na primavera de 1897, Louis foi enviado ao Hotel de La Poste para consertar um triciclo a vapor que pertencia a um americano. Esse triciclo era um dos primeiros automóveis da época e estava causando grande alvoroço na região. Quando Louis chegou, ele ficou impressionado com o que acabará de ver e se apaixonou instantaneamente pelos automóveis. E o americano cujo triciclo ele consertou habilidosamente era ninguém menos que William Kisson Vanderbilt, neto de Cornelius Vanderbilt, um dos homens mais ricos do seu tempo. Vanderbilt ficou impressionado com as habilidades e o talento do jovem Chevrolet e o incentivou a ir para a América. Após seu encontro no Hotel de La Poste, Louis Chevrolet começou a sonhar em cruzar o Oceano Atlântico. Em 1899, Louis terminou de projetar outra bicicleta, a Gladiator. Esta peça era tão impressionante que chamou a atenção de um gerente da fábrica de automóveis da Hack, que contratou Louis para trabalhar na fábrica da empresa em Paris. Durante seu tempo na Hack, Louis Chevrolet aprendeu o básico dos motores de combustão interna e de 4 tempos. Há rumores de que ele também pode ter trabalhado para outras fábricas, incluindo de John Bolton, uma das mais famosas fabricantes de carros franceses da época. Verdade ou não, isso foi apenas mais um passo em direção ao seu sonho de chegar à América. Com o dinheiro que ganhou em Paris, Louis cruzou o Atlântico aos 21 anos e chegou à cidade de Montreal, no Canadá, antes de finalmente realizar seu sonho de se mudar para Nova York em 1901. Uma vez em Nova York, Louis conseguiu um emprego em uma oficina de engenharia, graças a um imigrante suíço, William Walter. Após alguns meses trabalhando para Walter, Louis decidiu seguir em frente e começou a trabalhar na filial americana da John Bolton. Infelizmente, a filial foi fechada no ano seguinte, e Chevrolet teve dificuldade em encontrar trabalho. Nessa época, seu pai faleceu, então Louis encorajou sua família restante a ir para a América. Nos anos seguintes, Chevrolet lutou para ganhar dinheiro, trabalhando em várias pequenas oficinas e até conseguindo um emprego de meio período como motorista para sobreviver. Mas tudo isso mudaria em 1905. Nesse ano, Chevrolet ingressou na filial americana da fabricante italiana de automóveis Fiat. Na época, a Fiat estava se tornando rapidamente uma das principais empresas de automóveis do mundo. E quanto a Louis, ele foi contratado para fazer o que mais amava: participar da equipe de corridas da empresa. Durante seu tempo na Fiat, sua obsessão por motores atingiu novos patamares, e ele rapidamente ganhou uma reputação como um piloto ousado. Imagine isso. Você está vivendo no ano de 1911, uma época em que o modelo T da Ford está rapidamente se tornando o carro mais vendido nas ruas. Mas você não está preocupado com isso, pois está no topo do mundo. Todos te adoram e te consideram o melhor piloto de corridas do país. Sua fama e popularidade levam você a se associar e fundar uma empresa automobilística, uma que até leva o seu nome. Você deve estar orgulhoso de si mesmo, porque em poucos anos sua empresa superaria a Ford em competição e dominaria as vendas de carros, gerando lucros recordes. O único problema é que você não faz mais parte da empresa. Em vez disso, você está lutando durante a crise econômica da Grande Depressão, enquanto sua antiga empresa está ganhando milhões de dólares, e você se encontra trabalhando na fábrica deles,
mal ganhando o suficiente para sobreviver. Esta é a história não contada de Chevrolet e o cofundador que deu nome à empresa, Louis Chevrolet. Louis Chevrolet nasceu no dia 25 de dezembro de 1878, em La Chaux-de-Fonds, Suíça, mas passou grande parte de sua infância nas pequenas aldeias das montanhas do Jura. Sendo o segundo filho de 7, Louis trabalhava ao lado de seu pai, Joseph Chevrolet, que sustentava a família trabalhando na indústria de relojoaria. Quando Louis tinha 9 anos, a família sofreu uma crise econômica, e eles tiveram que deixar sua cidade natal, mudando-se para a cidade de Biaune, na França. Lá, seu pai abriu uma nova loja de relógios, mas ela não gerava dinheiro suficiente para alimentar uma família de 9 pessoas. Com o passar do tempo, as coisas ficaram cada vez mais difíceis para a família suíça. Chegou ao ponto em que muitas vezes eles passavam dias sem comer. Isso levou Louis a abandonar a escola aos 11 anos e conseguir um emprego na oficina de bicicletas Robin, onde eles se especializavam em consertar bicicletas e carruagens. Lá, ele rapidamente aprendeu o básico e começou a consertar bicicletas ainda muito jovem. Aos 16 anos, Louis já havia projetado sua própria bicicleta, a Frontenac, que ele pilotou em muitas corridas locais, frequentemente terminando em primeiro lugar. Seu talento e vitórias não só colocavam comida na mesa da família em dificuldades, como também despertaram uma paixão pela velocidade no jovem mecânico. Um dia, durante a primavera de 1897, Louis foi enviado ao Hotel de La Poste para consertar um triciclo a vapor que pertencia a um americano. Esse triciclo era um dos primeiros automóveis da época e estava causando grande agitação na região. Quando Louis chegou, ficou impressionado com o que viu e se apaixonou instantaneamente por automóveis. E o americano cujo triciclo ele habilmente consertou não era outro senão William Kisson Vanderbilt, neto de Cornelius Vanderbilt, um dos homens mais ricos de seu tempo. Vanderbilt ficou impressionado com as habilidades e o talento do jovem Chevrolet e o incentivou a ir para os Estados Unidos. Após essa visita ao Hotel de La Poste, Louis Chevrolet começou a sonhar em cruzar o Oceano Atlântico. Em 1899, Louis terminou de projetar outra bicicleta, a Gladiator. Essa peça era tão impressionante que chamou a atenção de um gerente da fábrica de automóveis da Darracq, que contratou Louis para trabalhar na fábrica da empresa em Paris. Durante seu tempo na Darracq, Louis Chevrolet aprendeu os princípios dos motores de combustão interna e de 4 tempos. Há rumores de que ele também tenha trabalhado para outras fábricas, incluindo a de John Bolton, um dos fabricantes de automóveis franceses mais famosos da época. Verdade ou não, esse foi apenas mais um passo para realizar seu sonho de ir para a América. Com o dinheiro que ganhou em Paris, Louis cruzou o Oceano Atlântico aos 21 anos e chegou à cidade de Montreal, no Canadá, antes de finalmente realizar seu sonho de se mudar para Nova York em 1901. Já em Nova York, Louis conseguiu um emprego em uma oficina de engenharia graças a um imigrante suíço, William Walter. Após alguns meses trabalhando para Walter, Louis decidiu seguir em frente e começou a trabalhar na filial americana da de John Bolton. Infelizmente, a filial foi fechada no ano seguinte, e Chevrolet teve dificuldades para encontrar trabalho. Por volta dessa época, seu pai faleceu, então Louis encorajou o restante de sua família a ir para os Estados Unidos. Nos anos seguintes, Chevrolet lutou para ganhar dinheiro enquanto trabalhava em várias pequenas oficinas e até assumiu um emprego de meio período como motorista para sobreviver. Mas tudo isso mudaria em 1905. Naquele ano, Chevrolet se juntou à filial americana da fabricante italiana de automóveis Fiat. Na época, a Fiat estava se tornando uma das principais empresas de automóveis do mundo, e, quanto a Louis, ele foi contratado para fazer o que mais gostava: participar da equipe de corrida da empresa. Durante seu tempo na Fiat, sua obsessão por motores atingiu novos patamares, e ele rapidamente ganhou a reputação de ser um piloto ousado, com pouca preocupação pela própria segurança. Você já se pegou sonhando com uma vida onde você é o seu próprio chefe, define seus horários e ainda assim ganha uma renda incrível? Pois bem, seus sonhos podem se tornar realidade agora mesmo. Apresentamos a você o curso definitivo de eletricista automotivo, o seu bilhete de entrada para o mundo lucrativo da manutenção de veículos. Imagine ter o conhecimento necessário para diagnosticar e consertar problemas elétricos em automóveis. Isso não apenas tornará você um profissional altamente requisitado, mas também abrirá as portas para inúmeras oportunidades de negócio, permitindo que você fature de 5 a 10 mil reais, ou até mais, todo mês. Transforme a sua paixão por carros em lucro. Sempre foi fascinado pelo funcionamento interno dos automóveis, então este curso é feito sob medida para você. Aprenda com os melhores especialistas da área, com anos de experiência prática, e transforme sua paixão em uma fonte confiável de renda. Esqueça os cursos complicados e entediantes. Nosso material é elaborado de forma clara e objetiva, permitindo que até mesmo iniciantes no assunto absorvam o conhecimento facilmente. Com vídeos explicativos, tutoriais passo a passo e suporte especializado, você estará pronto para enfrentar qualquer desafio no mundo da eletricidade automotiva. O tempo é seu recurso mais valioso, então por que desperdiçá-lo em empregos que não lhe trazem satisfação ou liberdade financeira? Tome o controle da sua vida agora mesmo.
O link para saber mais está no comentário fixado. Não espere mais. Seu futuro brilhante como eletricista automotivo está apenas a um clique de distância. Aproveite esta oportunidade e comece a construir a vida dos seus sonhos hoje mesmo. Tive uma breve pausa para revisitar sua cidade natal na Europa. Quando ele retornou de sua viagem, William havia reestruturado a empresa para produzir carros de baixo custo, sem o consentimento de Louie. Ele se sentiu insultado com isso, e uma nova discussão surgiu entre os dois fundadores. A história diz que William Duran disse a Louie para parar de fumar seu charuto barato e passar para algo mais exclusivo, especialmente agora que ele era um executivo de uma empresa em ascensão. A esposa de Duran comentou que não era tanto a marca dos cigarros que seu marido não gostava, mas sim a maneira como Chevrolet o segurava no canto da boca. Esse comentário machucou tanto Louie que ele disse famosa e firmemente a William: "Eu vendi você meu automóvel, eu vendi você meu nome, mas não vou vender minha personalidade para você." Após o desentendimento, Louie sentiu que sua influência na empresa estava diminuindo, então deixou a empresa e voltou a fazer o que mais gostava: correr com carros. Mas, em 1915, Louie tomaria uma decisão que acabaria custando todo o seu futuro. Ele vendeu sua participação na empresa e abriu mão da oportunidade de se tornar um dos homens mais ricos da América. Com essa decisão, William Duran tornou-se o único proprietário da Chevrolet Motors e estava livre para fazer o que quisesse com a empresa. Então continuou seus planos de criar automóveis acessíveis, enquanto Louie perseguia sua paixão original de construir carros de corrida. Devido à sua saída, o Chevrolet Classic Six foi o primeiro e único carro produzido durante o tempo de Louie na empresa. É provável que Louie nunca imaginasse que a Chevrolet cresceria rapidamente para se tornar uma das principais marcas de automóveis do setor e não havia razão para ele ficar em uma empresa em que já não acreditava. Louie usou o dinheiro que ganhou com a venda e fundou a Frontenac Motor Company em 1915, dedicando todo o seu tempo e energia ao design de carros incrivelmente rápidos. Nos anos seguintes, seus carros se tornaram muito bem-sucedidos nas corridas. Louie e seu irmão mais novo, Gaston, dominaram as pistas por muitas temporadas, graças à sua engenharia, e em 1920, os irmãos venceram o maior troféu de corridas do país, as 500 milhas de Indianápolis. Mas, quando Louie sentiu que coisas maiores estavam por vir, ele nunca poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. Em 1922, o mais jovem dos irmãos Chevrolet, Gaston, morreu em um acidente enquanto corria em Beverly Hills. Louie ficou profundamente entristecido e tão inconsolável com a perda de seu irmão mais novo que jurou que nunca mais correria. Após isso, sua sorte começou a desmoronar. Sua empresa, Frontenac Motors, tinha planos de construir um protótipo de carro de passageiros com a ajuda de outros investidores, mas um enorme escândalo em Wall Street envolvendo esses investidores surgiu, forçando-os a desistir do acordo, deixando Louie preso com todos os custos de desenvolvimento do protótipo. Logo depois, ele não teve escolha a não ser declarar falência. Ainda assim, ele se reuniu com seu irmão Arthur e fundou a Chevrolet Brothers Manufacturing Company, onde se concentraram no desenvolvimento de motores para automóveis e motores de aeronaves leves. A empresa começou a crescer nos anos seguintes e até expandiu suas distribuições para o Canadá, Inglaterra e até a Austrália. Mas com a ascensão da Grande Depressão, a nova empresa durou apenas alguns anos. Após isso, Louie Chevrolet tentou montar uma empresa de aeronaves em Indianápolis, mas também foi forçada a fechar devido à crise econômica. A Chevrolet Motors, por outro lado, estava vendendo mais do que a Ford no início dos anos 1930, graças ao seu novo modelo, o Chevrolet International. O emblema da empresa, um logotipo de gravata borboleta, estava se tornando uma das marcas mais reconhecíveis do mundo na época. Naquela época, Ford, Chevrolet e Chrysler eram os três principais vendedores de carros na América, gerando muitos lucros. Infelizmente, para William Duran, ele também não fazia mais parte da Chevrolet devido a várias aquisições que o deixaram em grandes dívidas, resultando em sua saída da empresa em 1920. Na década de 1930, Louie Chevrolet estava envelhecendo e perdendo força a ponto de não conseguir mais iniciar outro negócio. Ele se viu pobre e desempregado durante a pior crise econômica da América. Sem outra opção, ele voltou a trabalhar na empresa em crescimento que havia fundado. Não houve uma recepção triunfante nem nada do tipo, mas ele foi empregado como um simples mecânico trabalhando na linha de montagem da Chevrolet. Nessa época, ele contraiu aterosclerose, e a saúde de Louie começou a deteriorar rapidamente. Tanto que, em 1938, a doença forçou a amputação de sua perna, o que o levou a se aposentar do trabalho. Sem dinheiro para cobrir suas questões de saúde, ele morreu em 1941, aos 63 anos, devido a um ataque cardíaco. Seu irmão Arthur acabou caindo em uma profunda depressão e tirou sua própria vida alguns anos depois. Após a trágica morte de seu fundador, a Chevrolet Motors continuou a dominar as vendas de automóveis e alcançou seu pico mais alto durante as décadas de 1950 e 1960. Foi durante esse período que eles introduziram o Corvette em 1953, um conversível de 2 lugares construído com fibra de vidro em vez de aço, o que facilitou o design das formas arredondadas da carroceria do carro.
Esse novo fenômeno foi um dos primeiros carros esportivos de produção na América e foi o primeiro a ter sucesso e se tornar popular em todo o país. O sucesso da empresa foi seguido pelo lançamento do seu melhor modelo até então, o Chevy Impala, que rapidamente se tornou um grande sucesso em todo o país por seu design longo e incrível. O Impala até quebrou o recorde mundial de mais veículos vendidos em um ano no mercado americano, vendendo mais de 1 milhão de unidades tanto em 1965 quanto em 1966, um recorde que até hoje permanece inquebrantável. Esta é a história da Chevrolet e o trágico destino de seu fundador. Embora a vida de Louis tenha sido cheia de aventuras e momentos épicos, muitas pessoas não conhecem sua história completa. Hoje, ele está enterrado no cemitério Holy Cross em Indianápolis, perto do circuito de corrida onde foi uma lenda. Obrigado por assistir, curta o vídeo e inscreva-se. Assista também